Oi, oi! Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, feliz e saudável enquanto me ouve por aqui. Eu sou Camila Cunha, sou terapeuta, mentora de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Eu falo sobre leitura áurica, eu falo sobre espiritualidade livre, eu falo sobre despertar da consciência. Eu também falo um pouquinho sobre maldições familiares, que eu gosto muito de trabalhar isso. E esse vídeo aqui eu quero falar sobre uma leitura áurica que eu fiz, que me fez pensar sobre o limbo, que é o despertar da consciência, que também as pessoas chamam de noite escura da alma. Então, quero falar um pouquinho sobre isso, porque é um processo que pode ser muito doloroso, que pode mascarar outros sintomas, então quero trazer aqui para que você possa entender, caso você esteja passando por um limbo desse. Então vamos lá, recentemente eu fiz uma leitura de uma querida, eu já fiz esse relato lá no Instagram, mas aí aqui eu vou aprofundar um pouco mais. O que que acontece? Fazendo a leitura dela, eu encontrei um desequilíbrio de 100% emocional. E aí, obviamente, que a nível mental, a nível físico e espiritual, tava tudo desequilibrado em mais de 75%. Não tem como uma pessoa que tá com a mente abalada, desequilibrada, ter um emocional equilibrado, tá com o corpo físico em ótimo estado e espiritualmente conectado. Não tem como, né? Tudo é uma coisa só. E quando eu fui olhar os chakras dela, todos os chakras estavam em desequilíbrio, alguns em 100%, outros em mais de 80%, e todos hiperativos, girando muito rápido. E aí eu falei para ela, olhando para esse padrão, eu vou chutar aqui que ou você tá passando por um despertar da consciência, ou então você tá com a mediunidade ostensiva. E aí ela falou pra mim que ela acha que é os dois. A mediunidade ela sabe que tá ostensiva, mas ela não sabia do despertar espiritual. E aí eu ainda falei pra ela, o despertar espiritual, eu ainda acredito que não seja o primeiro, você já passou por outros antes. E aí ela falou, realmente, eu já despertei tem algum tempo, mas eu não sabia que eu podia estar em um novo despertar espiritual. E sim, queridos, a gente entra no limbo, a gente sai do limbo, só que a gente entra de novo. Porque o despertar espiritual não é um só. São despertares espirituais, porque a cada processo, a cada virada de chave, a cada novo insight, a cada nova consciência que a gente adquire, a gente vai entendendo novos processos e a gente vai descamando, a gente vai descascando essa cebola. E cada casca que sai, a gente tem que limpar, a gente tem que curar, a gente tem que resolver. E aí, olhando para outros parâmetros também, eu olho parte de sistema, né? O sistema nervoso dela estava desequilibrado, o sistema linfático. Perguntei para ela se ela estava retendo muito líquido, ela disse que sim. E aí, quando eu fui olhar para a aura, tinha manchas pretas. Tinha uma mancha preta no peito, tinha manchas pretas próximas dos joelhos e tinha ao redor da cabeça. Perguntei se ela estava ansiosa e eu vi também que psicologicamente ela podia estar com algum tipo de depressão. Eu não uso o termo em si, né? Mas aí ela confirmou pra mim que tinha. Perguntei pra ela se ela já tinha percebido algum desvio ou algum desequilíbrio, algum sintoma que pudesse trazer um psicológico mais desalinhado. Ela disse que sim, tinha ido ao psiquiatra e que ela estava tomando antidepressivos. E eu já tinha escrito na fichinha depressão. Mas eu não falo explicitamente pra pessoa, você tem isso, porque senão coloca ainda caraminhola na cabeça dela. Eu vou comendo pelas beiradas até que eu consiga a informação. Porque antes de fazer a leitura, eu não pergunto nada. Eu evito até de conversar com a pessoa. Porque eu não quero ser influenciada, eu quero fazer a leitura e quero ver as coisas de acordo com o que a energia dela tá me falando, porque a energia não mente. Não que a pessoa minta, mas ela pode omitir ou ela pode enxergar a vida a partir de um véu que não é real. Então isso pode atrapalhar o processo para mim também. Depois que eu faço a leitura, que eu entrego a leitura, aí a gente vai conversar e aí sim que eu vou entender um monte de coisa, que aí eu vou entender os parâmetros delas, as posições delas em relação às situações da vida e tudo mais. Eu vi também que haviam conflitos familiares, eu perguntei, ela confirmou, estava tendo mesmo, inclusive a nível de casamento, estava meio assim. E também apareceu que ela é uma pessoa muito influenciável, então provavelmente estava passando por um processo de obsessão. Então tava ali, ó, matracando no ouvido,
E ela tava com muitos pensamentos que realmente não eram dela e que tava deixando ela muito atormentada. Quando eu entrei na aura também, além dessas manchas escuras, que como eu disse, né, os joelhos, eu perguntei pra ela se ela tava sendo muito controladora, se ela era uma pessoa muito controladora e perfeccionista, ela confirmou, disse que sim. Porque os joelhos, quando tem problemas no joelho, mostra pra mim que são pessoas que elas não são muito flexíveis, são pessoas mais controladoras, que querem controlar tudo, não conseguem e aí sofrem com isso. Então as dores nos joelhos normalmente são de pessoas muito inflexíveis, né? E tinha uma mancha também preta no peito, e aí eu perguntei se ela tinha passado por alguma decepção, se ela tinha passado por alguma situação em que ela tava muito triste, porque eu tava vendo mágoa, e a mágoa, ela faz essa mancha na aura também. E aí ela confirmou que sim, passou por um processo de decepção com alguém que ela não esperava. E eu falei pra ela da cabeça, né? Mas na cabeça, essa mancha, quando ela aparece, sempre aparece em pessoas que têm ansiedade ou que estão passando por algum transtorno como ela, depressão. Por quê? Porque a pessoa que tá passando por processos como esse, ela fica com a cabeça muito atormentada. Então tem pensamentos intrusivos, ela começa a pensar em coisas que não quer pensar, coisas que ela não pensaria normalmente, acorda de madrugada cansada, com medo, assustada, demora pra dormir, pode ter crises de pânico, crises de ansiedade e tudo mais que a maioria das pessoas já conhece. E ela confirmou tudo. Só que, quando eu fui olhar a abertura da aura, não tinha abertura na aura. A aura dela tava bem fechadinha. E aí eu fui e perguntei se tinha equipe espiritual ou algum mentor espiritual tentando se comunicar. E foi aí que eu descobri que ela realmente estava com a mediunidade ostensiva, porque ela tinha uma equipe espiritual esperando para poder trabalhar com ela. E o que eles estavam fazendo? Provavelmente, por conta dela estar trabalhando, ela estava indo, acho que numa casa, alguma coisa assim, no centro, e ela estava trabalhando a mediunidade, então ela estava mantendo, por mais que a aura estivesse com falhas, com buracos, com manchas escuras, ela não estava tendo tanta, assim, influência a nível mais pesado, tem uma proteção, talvez por ela pedir, porque as equipes espirituais, elas não protegem quem não pede, porque eles não interferem no livre-arbítrio. E eram seres de luz. Então, isso estava mantendo ela protegida. E quando eu fui para a parte final da leitura áurica, que aí tudo fez sentido para mim, foi que eu vi que ela tem como motivação pessoal a segurança emocional e o sucesso nos relacionamentos afetivos. Só que, quando eu fui olhar para a parte de traumas, apareceu um trauma de abandono de amigos, apareceu um trauma de decepção, apareceu um trauma de guerra e apareceu um trauma de acidente. Quando eu olhei este panorama, aí eu fui entender que, talvez numa outra experiência, porque eu não afirmo nada, mas é o que mais faz sentido pra mim, em uma outra experiência, provavelmente, em um momento ali, né, de corre-corre, ela foi deixada pra trás pelos amigos ou pela equipe, alguma coisa assim, sofreu um acidente e ficou com isso cravado, né? E foi muito forte, foi um impacto muito forte. Eu não sou uma pessoa, eu sou terapeuta que faz regressão, mas eu não faço regressão à torta direito. Eu faço regressão se eu sinto que existe uma necessidade muito grande, que é o caso dela. Precisava muito fazer uma sessão de regressão. Porque existe um trauma que vem de vidas passadas. Só que além disso, eu também vi crenças limitantes que são voltadas para relacionamento, merecimento e espiritual. Como tem esses dois, e quando eu perguntei o tipo de crença que era e disse que a crença de alma, fez sentido pra mim também. Por quê? Porque se ela foi abandonada por amigos num momento tão crucial e sofreu com esse abandono, acabou se decepcionando, o que acontece? Eu não mereço. E aí esse não merecimento faz com que todas as portas se fechem. E aí é aquele tipo de pessoa que chega pra mim e fala assim: eu já fiz de tudo e nada funciona. Parece que tudo pra mim dá ruim. Eu tento de um lado, eu tento do outro, eu faço, eu aconteço, eu não sou preguiçosa, eu vou e faço, não dá certo de um jeito, eu faço de outro, eu tô sempre tentando, mas parece que nada dá certo. E é aí que entra. É nesse momento que eu percebo que é maldição familiar ou é algo que vem de alma, de outra experiência. No caso dela, também tem maldições familiares. Então, apareceu maldição familiar de memória de escravidão, ou seja, sofreu também na mão de alguém. Dinâmica doentia da salvadora, então ela tem um movimento, ela confirmou isso, que ela tem um movimento de tira dela para poder cuidar do outro. Ela faz tudo por todo mundo, só que na hora de receber, ela não recebe no mesmo nível, no mesmo patamar.
E aí apareceu também que ela tem uma maldição familiar que é de receber em desequilíbrio. Ela doa, 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 e na hora de receber ela não recebe. As pessoas não enxergam valor nas coisas que ela faz, não reconhecem. E aí tem uma maldição familiar também que ela carrega, que é o de não reconhecer. Não se reconhecer também. Então, se uma pessoa ela não se reconhece, como que o outro vai ver nela algo bom, um valor ou algo do tipo? A gente tem que se valorizar primeiro, né? A gente tem que se conhecer primeiro. Então, precisa fazer uma quebra dessas maldições familiares para poder ir cortando. Só que tudo isso, antes de tudo isso, de fazer todos os movimentos, ela precisa entender que ela está passando por um processo de despertar espiritual. E como é esse processo de despertar espiritual? O processo de despertar espiritual, ele envolve um movimento em que a gente questiona tudo. E passa por o que as pessoas chamam também de crise existencial. Ou a noite escura da alma. Que é quando a gente entra no mais profundo, a gente começa a ver um monte de coisa que tá ali entulhada, mas que não serve mais. Mas e agora? Eu cresci ouvindo isso, e isso não é real. Eu aprendi isso lá atrás, há anos atrás, e venho fazendo, repetindo o mesmo padrão. Mas isso não é certo, não é legal. Como é que eu faço? Como é que eu vou me reestruturar? E aí vai se reestruturando, as coisas vão se organizando, vai melhorando. E aí você sente que aquilo é muito bom. E que fez muito sentido pra você. E aí você quer ajudar outras pessoas. E aí você começa a falar com os seus familiares, começa a falar com os seus amigos. E aí 2 movimentos podem acontecer. Os amigos começam a se afastar por 2 motivos. Ou porque não ressoa mais e não aceita te ouvir e não aceita quem você se transformou. Mesmo de boca calada. Se for de boca calada, é pior ainda. Aí se o amigo se afastou é porque não era amigo. Então foi livramento. Porque o amigo, ele tá com a gente, tá do nosso lado de acordo com quem a gente é. Então você pode até mudar, você pode se transformar, mas ele tá ali do lado, certo? Porque a gente vem pra se transformar mesmo. Só que, quando algumas pessoas chegam pra mim e falam, ai, todos os amigos que eu tinha eu perdi depois do despertar espiritual, depois que eu passei por esse processo. Mas é aquela pessoa que quer doutrinar. Eu até entendo, porque é muito bom, a gente passa por esse processo, a gente se sente tão bem, é tão transformador, que a gente quer que as outras pessoas também vivam isso. Mas a gente não pode querer forçar todo mundo e ficar só falando sobre isso, porque aí fica chato e afasta mesmo. Os familiares pode ser que eles não te reconheçam mais e isso vai assustar. E eles não são do tipo que se afastam, eles são do tipo que cutuca e tenta mostrar pra você que você tá errado, ou o que você tá fazendo não é legal, que o que você tá fazendo é fora, é contra o que ele acredita e tudo mais. Mas não é por maldade também, é porque ele tem medo de você se perder no meio do caminho, que dá uma merda muito grande. Então, não é por mal, por mais que possa te afetar muito. Só que aí depois que a gente passa por esse processo, a gente aprende a não ligar mais pro julgamento. E se não aprender no primeiro despertar, nem no segundo, nem no terceiro, vai chegar no ponto que você vai aprender. E aí o julgamento do outro não vai mais fazer sentido pra você, você vai literalmente se lixar porque falam sobre você. E aí você já vai para um outro movimento. Então, isso é muito bom. É uma coisa muito boa do despertar espiritual. E aí as coisas vão se transformando, você vai entender da vida de um outro ponto de vista. E aí você tirou uma camada, só que aí você tá pronto para poder enxergar uma outra camada. E aí você sobe e depois desce de novo, para poder curar de novo, para poder mexer de novo. E esse é o movimento. Então, o despertar espiritual é esse processo. Quanto à leitura áurica, eu consegui ver através da energia dela que ela estava passando por esse processo, pude ajudá-la, lógico que com a ajuda também de medicamento, porque ela já estava num ponto que precisava da ajuda do medicamento, a gente não descarta. Eu, Camila, pela ética, eu não descarto nada. Eu acho que médicos são importantes, eu acho que os psicólogos são importantes, cada um no teu quadrado. Cada um tem a sua função e todos podem ajudar. Então, ela tá fazendo tratamento com medicamento, mas também tá se desenvolvendo. Tá desenvolvendo a mediunidade dela para poder entender quais são os processos, tá desenvolvendo o autoconhecimento, tá curando as suas dores, seus traumas e as coisas estão fluindo agora. Coisas que ela nem imaginava que ela podia fazer, habilidades que ela nem sabia que ela tinha, tão florindo. E ela tá super bem, tá nas nuvens, tá feliz da vida. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp na descrição, caso você queira conhecer mais sobre a leitura áurica. Mas é um processo de redescobrimento, assim. Eu acho que é um processo de
Todas as pessoas que fazem a leitura áurica comigo, elas ficam muito surpresas, assim. Elas sempre perguntam que bruxaria que é essa. Não é bruxaria, energia não mente. Eu só acesso a energia e a energia me conta aquilo que eu preciso saber. E normalmente ela mostra aquilo que tá precisando ser mexido agora, no tempo presente. Então por isso que é tão interessante. Daqui a um ano, faz a leitura de novo e aí vai ver o que precisa ser mexido, que aí já é uma nova camada. Mas além da leitura áurica, eu também passo as curas, os movimentos para poder mudar essa energia, para quebrar a maldição, para poder ressignificar as crenças, então é bem legal. E é isso. Assim falei com muito amor e carinho, da minha alma para sua. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.